Pois falo em 6 de janeiro. Para quem acha que o que está acontecendo no mundo não significa nada, eu mais ou menos vou dar uma pequena dica, né? Por exemplo, às vezes tem alguns caras que andam sobre 4 patas, né? Que aí a gente diz, cara, quem sabe tu dá uma lida sobre isso, né? E aí os caras pedem indicação de leitura. O que tu acha que eu poderia ler? Eu digo, olha, começa lendo outdoor. Receita de remédio, bula de remédio, qualquer coisa. Porque do jeito que a coisa anda, gente, tá muito difícil a interlocução, a conversa, a compreensão sobre a nossa realidade. E a nossa realidade vai dura. Quando tu pega um Donald Trump que tem uma estratégia de comunicação que é eficiente, quando tu pega um cara que tem essa personalidade, esse transtorno narcísico exacerbado, como é o caso do Donald Trump, nós temos que nos preocupar. Os blá blá blás, aquela história de que, mais ou menos como aconteceu com Hitler, quando assumiu a chancelaria em 32 na Alemanha, né? Que os partidos tradicionais diziam, não, o senhor Hitler, não, o sistema irá contê-lo. Nós estamos vendo que não é bem assim. A Venezuela é a amostra concreta, específica, de onde a exacerbação pode acontecer. Ontem, comentando sobre o seu sucesso gigantesco na Venezuela, surge a frase totalmente despudorada, mas verdadeira na cabeça deles, que diz: o hemisfério é nosso. Assim foi dito. Isso não é gratuito. Peguem os discursos dos caras e o que ele apresentou para o Congresso americano como sua política externa estratégica. Dominar o seu quintal, com outras cositas más. Pegue os discursos do começo do governo do cara, que parece se vão 10 anos. Canadá, 51º estado. Groenlândia, vamos anexar. Canal do Panamá está sendo usado pela China, vamos ocupar. México, o governo do México não consegue se organizar. Vamos intervir. Narcotraficantes, todo mundo. Alguns foram se amoldando, se ajeitando, estabelecendo políticas de concessões e foram se tranquilizando. México é um deles. A presidenta do México, Cláudia Sheinbaum, tem feito concessões importantes, mas tem se mantido firme, tem tido uma postura firme e tem conseguido se manter. No Panamá, o cara entregou as cuecas para os americanos e saiu do discurso. Agora, volta para o discurso. Groenlândia, Colômbia, o próprio México, Cuba, Nicarágua e tantas outras coisas mais que esse cara faz. Notem, Donald Trump tem uma característica e a gente tem que considerar isso. O cara não termina nunca. E assim é uma estratégia de que ele larga um absurdo sobre outro absurdo. E percebam, as pautas internacionais são definidas por ele, Donald Trump. Isso é uma estratégia, isso vem de Steve Bannon. Lembrem-se aqui no Brasil como é que as coisas funcionavam? Bozo dizia um absurdo e pautava toda a mídia com os absurdos que o Bozo dizia. Agora, nós estamos mais ou menos retrocedendo a 1494, Tratado de Tordesilhas. O que dizia o Tratado de Tordesilhas, firmado pelas potências ibéricas, Espanha e Portugal, dividiu o mundo. Aquilo que passa da linha de Tordesilhas
para o Oriente é português. Aquilo que passa para a parte ocidental é espanhol. Eis que Francisco I, rei da França, perguntado sobre isso, olha, os caras estão dividindo o mundo. E aí ele pergunta, né, tá, mas qual é a cláusula do testamento de Adão que legou a metade do mundo para um e a outra metade para outro, e para nós? Que história é essa? Afinal de contas, Deus deu sol para todos. Francisco I, rei da França. E o Tratado de Tordesilhas assim foi estabelecido e assim organizou a ocupação da América. Né? Aqui, para nós, gaúchos, a coisa passava ali por São Francisco, onde é Santa Catarina hoje. Organizou as capitanias hereditárias e etc. e tal. Portanto, nós temos que prestar muita atenção no que está acontecendo. Essas ameaças que o cara está fazendo, elas são reais, gente. Elas podem acontecer não só aqui, no caminho da América Latina, especialmente na América do Sul, no Caribe. Ela pode acontecer na Groenlândia. Vejam as declarações da primeira-ministra dinamarquesa. A Groenlândia, o que o cara vem falando e repetindo, coloca em colapso se ele resolver agir, porque ele quer minerais raros lá. O tema do cara é grana, business, seu quintal. É redefinir a partição do mundo. O hemisfério é nosso, foi dito com todas as letras. E ele próprio se encarregou de publicar uma foto dele com esse negócio narcísico que é. O novo Tratado de Tordesilhas. Rússia fica com a Ucrânia, China fica com Taiwan, e o hemisfério ocidental é do Trump. Cadê a cláusula do testamento de Adão que legou este pedaço do mundo para o Trump e os norte-americanos? Mas existem dinâmicas políticas internas que vão operar, já começam a operar, a partir de elementos que são extra-Trump. Por exemplo, Cuba. A condição econômica de Cuba é devastadora. Tem fome em Cuba, tem problemas de energia. Com a ocupação da Venezuela, essas questões todas vão se agravar. E talvez Trump não precise nem chegar perto de Cuba. A dinâmica interna produzida por um embargo econômico que dura 60 anos pode sim produzir os seus efeitos, que é a queda do governo cubano. E assim existe esta dinâmica interna em vários países. Olha Honduras. Trump acaba de eleger um cara dele lá. Olha o que ele fez na Argentina. Quando disse que se não dessem vitória para o Milei, ele cortaria os 20 bilhões de dólares que entregou para o Milei. Diretamente falou isso. Colômbia tem eleição esse ano. Brasil tem eleição esse ano. Ele tem eleições esse ano. Então, quando ele diz este é o nosso hemisfério, ele dá sequência, ele dá vazão. Já disse isso aqui, a doutrina Monroe. A América para os americanos. Quando se levantavam contra a retomada do colonialismo europeu, o que importa para este momento, seguir falando sobre isso, é assim. Se te disserem alguma coisa, leia A História é Pródiga e Ela se Repete, Marx, 18 Brumário, às vezes como tragédia, ou vá que seja como comédia, parece que não é o caso, a história se repete, e quando isso acontece, se dá como tragédia. Marx falava sobre o governo de Napoleão III. Mas a turma não lê nem outdoor. Pensemos, gente, o risco
ele é real. Eu não estou aqui porque eu adoro falar sobre essas coisas. Eu estou aqui porque eu me interesso sobre esses temas e estou vendo o tamanho daquilo que vem sendo construído. Acho que nós temos que ver nessa lista toda as fragilidades nossas. Acho que a partir da experiência brasileira, nós podemos construir novas posturas, novas condutas. Penso com sinceridade que a política brasileira ela está prudente, ela está correta. Mas eu não posso esquecer que existem os Nicolas da vida, que existem os Flávio Bolsonaro, os Eduardo Bolsonaro, que usam qualquer coisa contra o povo brasileiro, desde que lhes assegurem poder político. E se tem alguma coisa, gente, que não se admite na política, especialmente na política internacional, é a ingenuidade. Todo o resto é resto. Acreditem nisso. O que o Trump está fazendo não é só o exercício do seu complexo narcísico, não. Ele está exercendo o poder político da maior nação militar de todos os tempos. É simples assim. E ele vai fazer aquelas pataquadas que faz, notem como é que ele age. Vai pautar a mídia, vai determinar tudo aquilo que, como interesse econômico que ele representa das grandes oligarquias americanas. Olha o que ele fala sobre o petróleo, quando ele diz que as petroleiras vão reconstruir a Venezuela, sem nenhum pejo, um novo tratado de Tordesilhas. O que colonizou a América é de 1494. E o que pretende recolonizá-la, gente, acreditem. Acreditem. 2026. Vamos nessa. Vamos seguir falando sobre isso.